Eu queria que você visse um vídeo. Eu queria que você... Um vídeo curtinho, mas que é fundamental para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Amém? Tá vendo a força que esse rapaz está fazendo para abrir a porta? Sem conseguir? E pensando em desistir porque não tem jeito de abrir essa porta. E aí, de repente, o outro rapaz então se levanta. E sem fazer tanta força, ele consegue abrir a porta. Ele consegue abrir uma porta que estava sendo forçada e não se abrir, pelo simples fato de estar sendo puxada para o lado errado. Consegue entender isso que aconteceu aqui, o que a gente acabou de ver? E aí, Deus tem nos feito entender algumas coisas nesses dias, que a gente quer compartilhar aqui com a igreja, porque Deus tem nos feito entender que muitas vezes temos deixado de romper e avançar por causa da nossa ignorância. E quando eu estava pensando nisso, nesses dias que eu ministrei num congresso, foi muito claro essa realidade, e eu fiquei pensando... Por que Jesus certa vez falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Porque na verdade, queridos, a Bíblia afirma que o diabo, ele é o príncipe das trevas. E se você pegar trevas na Bíblia, você vai ver que significa ignorância. Trevas na Bíblia significa ignorância. Por quê? Porque na verdade, quem está na escuridão não está vendo nada, amém? E por não estar vendo nada, ela não consegue discernir onde está a porta, ela não sabe o caminho que ela vai tomar, ela não sabe o que fazer. E por isso que Jesus falou que muitas pessoas só vão conseguir sair de algumas prisões quando a verdade vier à tona. Porque o diabo nos aprisiona a partir daquilo que não entendemos. O diabo nos aprisiona a partir da nossa ignorância. Por isso que ele é o príncipe das trevas, o príncipe da ignorância. Ele governa através da nossa ignorância. Ele nos mantém preso e limitado através da nossa ignorância. Você pode ver que alguém então que é ignorante com relação a certo assunto, ele é completamente limitado àquela situação. Mas a ignorância, ela é a falta de conhecimento. Amém? Quando eu estou falando de alguém ignorante, não é alguém bruto, não é alguém... Eu estou falando dessa ignorância que cada um de nós tem um pouco em alguma área, não é? Que a gente não domina, que a gente não entende. Então, naquela área nós somos ignorantes. Eu posso ser extremamente educado e ignorante com relação a certos assuntos. Ou seja, não tenho conhecimento, não tenho entendimento. E quantas vezes nós estamos como aquele rapaz ali do videozinho, tentando abrir uma porta que muitas vezes Deus colocou diante de nós, e Deus abriu a porta. Mas olha só, gente, a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, amém? Só que muitas vezes a porta aberta não significa que ela está escancarada, não. Às vezes ela só não está trancada. Você tem que abrir ali e entrar. Não foi isso com a terra prometida? Deus não tirou o povo do Egito e eis que vos dou uma terra. É de vocês. Pode entrar. Só que tinha gente morando. Eles teriam que conquistar. Então muitas vezes Deus abriu uma oportunidade que seria a porta, mas a gente tem que virar a maçaneta e entrar.
aqui, na verdade, amados, é onde entra a nossa ação, o nosso agir. Tem o agir de Deus e tem o nosso agir. Tem pessoas que acham que vão chegar diante de algumas promessas de Deus, de alguns projetos de Deus, e vai ser só entrar porque Deus já fez tudo. Não, Ele destrancou aquilo que você não podia fazer. Mas agora tem coisas que eu posso fazer. Mas o que a gente tem percebido é que até a porta que Deus abre, ela tem uma forma de abrir, da gente entrar, né? Até a porta que Deus colocou diante de nós tem um jeito certo. Essa porta, por exemplo, aqui, ela abre para dentro. Se eu tentar abri-la para fora, eu não vou conseguir. E eu posso então achar que foi uma pegadinha de Deus para mim, quando na verdade a porta já estava aberta, era só puxar. Porque, como eu já falei aqui, eu nunca fui um cara estudioso, eu nunca me dei aos estudos, eu nunca gostei de ler, eu nunca gostei de estudar, eu nunca desenvolvi isso na minha vida. Mas sabe o que aconteceu? Um dia eu me converti. E quando eu me converti, a verdade veio à tona. A luz acendeu. E eu vi o meu estado. E eu comecei a perceber que, apesar de tanto potencial que eu tinha, eu estava gastando da maneira errada. E foi interessante que uma dessa ficha que caiu, eu estava lá na Barra da Tijuca, eu estava duro igual um coco, morando sozinho, precisando de dinheiro. Peguei o jornal, apareceu lá um serviço para o final de semana, R$50. Pô, vou lá, cara, 50. Balconista lá só que eu fui bem arrumado, levei meu currículo. E aí, de repente, quando o cara viu meu currículo, falou: pô, não dá para botar você no balcão. E botou o cara do computador pro balcão e me botou no computador. Olha que a tecnologia já me perseguia, viu, irmãos? E de repente, eu que fui para ficar um final de semana, fiquei um mês lá. E de repente eu comecei lá a crescer ali com a rapaziada, o pessoal, e fomos pegando intimidade, e eu nessa época estava completamente afastado, e decidi levar meu violão para tocar um pagodinho na hora do almoço, lá no refeitório. Fazer um happy hour ali com o pessoal. E nesse momento, eu já contei esse testemunho, um rapaz que queria se suicidar, e naquele dia só tinha eu e ele no refeitório, e uma mesa só, ninguém nem armou as mesas. E quando a gente sentou ali, ele deu-lhe um tapa naquela mesa de ferro que faz um barulho, e disse: eu odeio Deus. Como é que ele faz um filho dele sofrer tanto assim? Só que ele tinha largado a mulher, ele tinha ido embora de casa, porque queria viver a vida e tal. Só que agora um urubu apareceu lá, estava rondando a área lá. E depois dela tanto se humilhar querendo voltar e ele não quis. Agora que ele queria voltar, ela falou: não, agora quem não quer sou eu. E aí ele quis se matar e tentando se matar e tal. E naquele momento eu peguei aquele violão e eu falei: cara, você não está sofrendo não. Eu tive uma irmã, cara, minha irmã sofreu. Minha irmã teve câncer. Quando aquilo tudo doía, ela passou momentos tão difíceis, mas ainda assim ela tinha uma fé que eu, não tinha. E aquilo me impactou tanto que eu fiz uma música. Posso cantar para você? E eu peguei o violão que eu levei para o pagode e comecei a cantar uma música que eu havia feito. E quando eu uso aquela música, quando eu começo a tocar aquela música, aquele rapaz começa a se derramar, se quebrantar e diz: cara, que música linda. Ele falou: pô, Márcio, ora por mim. Você que é do grupo Manguaça, ora por mim. Porque hoje eu vou conversar com ela, é a última conversa que a gente vai ter. E se ela não voltar para casa, cara, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu não sei se segunda-feira eu vou estar vivo. E eu orei, cara. Naquele momento eu: Senhor, não deixa ele morrer não. E clamei e tal. E daqui a pouco, na segunda-feira, ele chegou lá, todo feliz: cadê o Márcio? Cadê o Márcio?
Falou, rapaz, ela voltou para casa, ela falou que me ama e tal, não vou mais morrer, não sei o quê. E ao invés de eu ficar feliz igual vocês viram aí, eu fiquei em crise, que eu falei, caramba, minha vida é toda errada, cara. Estou tudo errado e salvei uma pessoa agora, restaurei um casamento. E aí naquela hora, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, desde lá da escola bíblica dominical, Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe o que eu entendi na hora? Você não tem nem noção do que eu estou para fazer com o violão na tua mão. Você não tem nem noção do que eu vou fazer com casais, com famílias. Você não tem nem noção dos planos tremendos que eu tenho para a tua vida. E você está desperdiçando todo esse potencial que eu te dei para esse propósito. Aí em barzinho, gerando adultério, gerando uma série de coisas. Consegue entender? A luz começou a brilhar, Deus começou a mostrar, cara, tu está perdendo tempo, Márcio. Potencial tremendo. Ó, isso aí é um dos muitos que eu posso alcançar através da sua vida, através da sua voz, através de um violão. Clama a mim, filho, e eu vou te responder. Clama a mim e eu vou te responder e vou te anunciar coisas ocultas. Coisas ocultas ali, querido, não é magia negra, não é... Essa sua ignorância vai acabar. Eu vou trazer revelação a tantas coisas que você ainda não entende. Aquilo que ainda está oculto para você, meus planos, meus sonhos, vão vir à tona e você vai compreender. E aí, amados, quando eu me converti, isso saltou em mim e houve em mim uma fome por conhecimento. Porque eu comecei a ler na Bíblia de um Deus tão tremendo, poderoso, que agora era o meu. Ele era lá o Deus de Abraão, de Isaac, de José, de uma galera lá, mas não era o meu. Eu ouvia lá na igreja falar sobre ele, cantava sobre ele, fazia peça sobre ele, mas não era o meu ainda. E naquele dia, sabe aquela sensação, ele é meu agora, eu sou dele, eu sou dele. E eu falei, cara, se eu sou dele, ele é meu, eu não posso continuar nessa vida que eu estou vivendo. Algo tem que acontecer, porém, eu era ignorante. Há uma série de coisas que a Bíblia dizia, há uma série de coisas que a Bíblia afirmava sobre as áreas da minha vida, e era impressionante. Minha esposa aqui está de prova, eu ia lá no Plaza, e eu passava ali, era a antiga Juerp, onde é agora do Malafaia lá, aquela lojinha lá, né? E eu passava ali, eu tinha que entrar e comprar um livro. E quando a gente passava lá, não, mas você não vai entrar de novo, aí você já tem um monte de livro que você nem lê, cara. Mas eu tinha fome, não, eu quero entender de sexo, eu quero entender de casamento, eu quero saber o que a Bíblia diz sobre isso, mas eu sozinho não sabia buscar na Bíblia. Então eu comprava livros que me ajudavam, alguém que já caçou na minha frente, já procurou, pesquisou, e eu comprava os livros. O que fala sobre isso? Eu quero entender sobre isso. E começava a comprar, irmãos. Começava a investir em livros, congressos, pareciam como eu vou lá nesse congresso, fome por conhecimento. E eu descobri que a Bíblia não mente quando diz que quem procura acha. Quem bate, a porta abre. Então, eu vim no carro pensando nisso, cara, se eu sou o que eu sou hoje, não é por mérito meu, porque eu era completamente ignorante. A tudo isso que eu falo, isso aqui é graça, graça e graça de Deus. Graça pura de Deus, não tenho mérito nenhum nisso. E aí, isso então me despertou a buscar ainda mais, Senhor, então acende mais a luz. E eu falei para esse casal, sabe o que acontece, irmão? É que na verdade, muitos hoje estão buscando novas revelações, e a gente não precisa de novas revelações. A gente precisa de iluminação. A gente precisa que Deus acenda a luz sobre o que Ele já falou. Estou me fazendo entender, amados? Por isso eu queria te desafiar nessa noite a romper
com os limites do seu desenvolvimento. E um dos limites do nosso desenvolvimento é a ignorância. É a ignorância. E em nome de Jesus, repito, desassocia, não associa ignorância a uma pessoa bruta. Ignorância é falta de conhecimento em alguma área. Então, repito, pode haver uma pessoa extremamente inteligente em uma área e completamente ignorante em outra área. Por isso que nós precisamos buscar o que Deus tem para a nossa vida. E tem um texto que essa semana, quando eu estava clamando ao Senhor, irmãos, por essa luz, aí Ele me falou sobre luz, lâmpada. E eu queria compartilhar com vocês. Vamos ler junto? Dá para ler comigo aí? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Foi a revelação que veio nessa busca tremenda por conhecimento. O Senhor me trouxe esse direcionamento. Filho, olha só, preste atenção. A candeia, lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, você vai se dar bem, cara. Mas se os teus olhos forem maus, você está perdido. E aí eu fui então caçar, sabe, o que a Bíblia falava sobre isso. Eu fui pesquisar nos originais cada uma dessas palavras. E candeia é isso, ó, uma lâmpada que mostra ao corpo qual o caminho a seguir com segurança, né? Então eu entrei em casa, ou eu estou num caminho, cheguei aqui na igreja, não estou enxergando nada, acendo a luz, a lâmpada acendeu e agora eu consigo ver o caminho e andar em segurança sem tropeçar em nada. Amém? Então ele diz o quê? Que a candeia do corpo são os olhos. A lâmpada que vai impedir que o teu corpo bata de cabeça na parede, tropece numa pedra, são os olhos. Mas eu descobri que esses olhos, não é esse globo ocular aqui. Esses olhos, no original, olhos da mente, faculdade da mente. Ou seja, a forma como você vê as coisas, a sua visão. A visão que você tem de mundo, a visão que você tem da vida, a visão que você tem de dinheiro, a visão que você tem de sexo, a visão que você tem de igreja, a sua visão, a forma como você vê. Alguns chamam isso de cosmovisão, a sua visão de mundo. Então ele está dizendo que a lâmpada para o seu corpo é a tua visão. Se você tem uma visão saudável, o seu corpo vai saber escolher o caminho certo. Mas se a tua visão for comprometida, for contaminada, for distorcida, você não vai saber tomar a decisão certa. Quando a Bíblia diz lá, né? Se os teus olhos forem maus, essa palavra maus ali, é interessante, cheio de lutas, aborrecimentos e fadigas, pressionado e atormentado. Uma visão, me veio ao coração, querido, uma visão contaminada pelas circunstâncias. Se os teus olhos forem maus, né, eu estou vendo uma série de situações, e aquilo, eu estou percebendo algumas coisas, e aquilo não está me fazendo bem, e aquilo vai entrando, e aquilo torna a minha visão contaminada com as lutas que eu estou passando, porque eu estou olhando as lutas que eu estou passando, os aborrecimentos, o cansaço, pressionado e atormentado. E nessa hora a gente vê coisas, a gente enxerga coisas, algo que marcou a minha vida num seminário Veredas.
É que o pastor Craig Hill, ele falou uma coisa que é um princípio para a minha vida hoje. Ele diz: irmãos, todos nós vivemos numa realidade percebida. Ou seja, todos nós vivemos numa realidade que nós percebemos. Eu estou olhando e eu estou percebendo agora algumas pessoas com sono. Amém? Pelo que eu estou vendo. De repente, a minha percepção está errada. Sabe por quê? Porque o irmão está orando por mim. Eu tenho que ter fé para crer nisso, irmão. Orar numa palavra dessa, eu dormir numa palavra dessa, não pode. Mas você consegue perceber? Eu estou andando aqui, eu estou olhando aqui, a minha visão, eu vivo numa realidade percebida. Só que nem sempre o que eu estou percebendo pode ser verdadeiro. Porque a minha visão pode estar contaminada ou limitada, como eu falei. De repente eu olhei para uma pessoa achando que ela estava dormindo e ela estava orando. E é verdade. Consegue entender, irmãos? Depois que isso entrou na minha vida, eu comecei então a fazer várias avaliações. Por quê? Porque de repente eu posso ter chegado a várias conclusões a partir de uma percepção que na verdade me faltaram algumas informações. Por isso que o que está no meu coração hoje, eu vim com essa palavra, é que eu não aceito mais que o diabo governe a minha vida pela ignorância. Eu não aceito mais que o diabo impeça o que Deus tem para fazer aqui nessa igreja pela nossa ignorância. Porque ele governa a partir do que não entendemos, ele governa a partir do que não enxergamos, ele é o príncipe das trevas. Só que Jesus é a luz do mundo. E ele disse: quem me segue não anda em trevas. Quem me segue tem a luz da vida. Por isso não podemos aceitar continuar na ignorância. Não podemos aceitar continuar limitados no nosso desenvolvimento. Por isso, querido, eu fui caçando ainda mais. Ele diz assim: então se os seus olhos forem maus, contaminado com fadiga, pressionado, atormentado, isso vai contaminar a sua visão. E aí o seu corpo será tenebroso. Tenebroso, escuridão causada pela ausência de luz, que gera falta de discernimento, sem direção. O seu corpo vai ficar na mão. Na linguagem de hoje seria assim: o teu corpo vai ficar na mão, porque pela ausência de luz, você não vai ter discernimento. Para onde eu vou? E você pode tropeçar. E você pode bater com a cara na porta. E você pode bater com a cara na parede. Você pode passar por cima de um irmão. Você pode fazer uma série de coisas, porque uma escuridão causada pela ausência de luz gera falta de discernimento. E eu fico sem direção. Por isso que o texto está dizendo: se os teus olhos forem maus, querido, o teu corpo será tenebroso. Tadinho dele. Porque ele vai estar em trevas. Você não vai ter como discernir. Você vai ter cicatrizes sem necessidade. Mas se a luz que é em ti, aí o texto continua dizendo isso, né? Diante disso, se a luz que é em ti for trevas, essa luz ali, no original, é poder de entendimento. Olha só, não é uma lâmpada. Porque se está falando de visão, essa luz está falando então de poder de entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acendeu a luz, eu agora sei o que eu tenho que fazer. Luz significa, nesse contexto, poder de entendimento. E o texto está dizendo: se o poder de entendimento que há em ti, se a luz que há em ti for trevas, essa trevas aqui significa, olha que coisa tremenda, ignorância a respeito das coisas divinas e o que mais? Dos deveres humanos. Tem a parte de Deus e tem a minha parte. Se a luz que há em ti for trevas, tadinho de você, é o que ele está dizendo. O que significa? Se o teu poder de entendimento
Entendimento de quê? Sobre as coisas de Deus, as coisas divinas e sobre os deveres humanos, as coisas que você tem que fazer. Você não vai. Você tem que discernir as coisas de Deus e você tem que discernir as suas coisas. Você tem que discernir a direção que Deus está tomando, mas você tem que discernir os passos que você precisa dar. Então, amados, eu fiquei tentando ver esse texto. Eu vou ler de novo, né? Ó. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, e esse bom aí é saudável, enxerga plenamente, todo o teu corpo terá luz, e não vai se machucar, você vai acertar o caminho. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Aí eu tentei reescrever o texto, tradução do pastor Márcio aqui. Vê se eu forcei a barra. A candeia do corpo são os olhos. Eu entendi assim: aquilo que conduz a sua vida é a sua visão. É por aí? Ou estou forçando? Você interpreta, porque eu não posso, tem maldição se eu mudar o contexto da Bíblia, né? A candeia, a lâmpada que ajuda o corpo, que ilumina o corpo, são os olhos. E a gente viu aqui pelo original que isso significa que aquilo que conduz a sua vida é a sua visão. De sorte, o texto original diz, de sorte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Na minha versão, se a sua visão for saudável, você saberá qual o caminho que deve seguir. Amém? Bate assim, ó, de sorte que se seus olhos forem bons, né? Se aquilo que conduz a sua vida é a sua visão, então se você tiver uma visão saudável, você vai saber o caminho que você deve seguir. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Na minha versão, se porém a tua visão estiver contaminada pelas adversidades, ou qualquer outra dessas coisas que a gente falou, o teu corpo vai padecer por não ter percebido o mau caminho que estava diante de você. Bateu ali certinho? Você acha que bateu? Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, ele estará em trevas e ele vai se machucar. Ou seja, se porém então a tua visão estiver contaminada pelas adversidades, o teu corpo vai padecer por não ter percebido o mau caminho que estava diante de você. E amado, ele então faz um encerramento dizendo: se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Na minha versão, se portanto o teu poder de entendimento ou a sua visão está comprometido pela ignorância das coisas divinas e dos deveres humanos, quão grandes serão tais trevas. Ou seja, tadinho de você. Consegue entender, querido? Se a luz que há em ti são trevas, você pode ser quem você for. Você pode ser pastor, apóstolo, profeta. Você pode ser o cara. Você pode ser a pessoa. Mas a Bíblia faz uma afirmação: se a luz, se o teu poder de entendimento estiver comprometido, já era. Porque a lâmpada do corpo são os olhos. O que conduz a tua vida é a tua visão. Como está a sua visão? Você tem parado para fazer uma avaliação? Como está a sua visão? Eu estou num tempo, querido, de parar, sair um pouco do caminho, eu estou vindo para a margem. E eu estou fazendo algumas perguntas. Isso aí foi resposta de perguntas que eu tenho feito a Deus sobre o meu desenvolvimento.
São perguntas que eu estou colocando, Senhor, o que está faltando? Por que não está acontecendo isso? Ao invés de, como Jeremias, questionar a Deus, Senhor, eu sei que Tu és justo, mas a Tua justiça não é muito justa não. Porque não é justo aquilo ali acontecer e isso aqui não acontecer. Não, eu decidi acreditar que Ele é justo e fiel. Se não está acontecendo é por minha causa. E eu estou indo diante desse Deus justo e fiel para perguntar, Senhor, o que está faltando em mim? E o que eu tive como resposta para a minha vida é, filho, entenda um princípio. A lâmpada que conduz o teu corpo é a tua visão. Se a tua visão estiver comprometida, o teu corpo vai padecer. Está te faltando visão. Ampliar a visão. E aí você vai poder romper com limites do seu desenvolvimento. E nesse momento, querido, se você for lá para a Bíblia, lá em Mateus, você vai ver uma coisa muito interessante. Esse texto está dentro de um contexto. A gente não pode tirar o texto fora do contexto. O versículo 19 começa dizendo assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e não roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Prestou atenção? O texto vem falando o seguinte: querido, não ajunte tesouro na terra, porque você pode ser roubado, e aí anos de vida jogado fora, porque você foi roubado. Ajunte tesouros no céu, onde lá você não perde não, porque Deus está guardando. E aí ele chama atenção, porque olha só, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aí ele explica, ó, se você ainda não entendeu, eu vou te explicar. A lâmpada do corpo são os olhos. A tua visão é que te conduz. Se a tua visão estiver comprometida, você vai se arrebentar, cara. Porque de repente, olha só que veio ao meu coração. Você pode estar olhando ouro, achando que é ouro, mas é bijuteria. Consegue entender, irmãos? O texto está falando assim: não ajunte tesouros na terra. Não ajunte tesouros na terra. E o que é um tesouro? É algo valioso. É algo que eu valorizo. É algo que eu pago um preço. Por isso que ele chega a afirmar: porque onde estiver o teu tesouro, aquilo que você valoriza, você vai gastar, você vai investir, você vai pagar um preço por ele, porque é valioso, tem valor para você. Então ele diz: olha só, cuidado, porque você pode estar gastando a sua energia em bijuteria, achando que é ouro. Você pode estar gastando a sua energia em bijuteria, porque de repente os seus valores, a sua visão está contaminada, está comprometida. E se a tua visão está comprometida, você pode estar juntando um monte de coisa achando que é tesouro, e é palha, não vai passar no fogo não, irmão. A Bíblia diz que só as pedras preciosas, né? A gente vai passar pelo fogo, vai ter uma prova. Obra de palha vai queimar tudinho. Agora as pedras preciosas vão ser, como é que é? No fogo? Forjada não, é apurada. Vai ser apurada. O fogo vai apurar a pedra preciosa, mas a palha vai queimar. E queimou, irmão, só cinza do outro lado. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. Não ajunte tesouro na terra. Cuidado. Cuidado com o que você está valorizando. Cuidado com o que você está gastando energia. Porque pode queimar e ficar só cinza. Valorize aquilo que Deus valoriza. Ou seja, busca tesouros do céu. Sabe por quê? Porque esse a traça não corrói, o ladrão não rouba, porque são princípios eternos de Deus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar, diz o Senhor.
Os princípios são imutáveis. Os valores de Deus são eternos. De geração em geração. Continuam valendo. A gente está vendo a decadência da sociedade hoje. Porque ela tem abandonado os valores eternos de Deus. E colocado bijuteria no lugar. E aí a gente está vendo como é que as famílias estão. Como é que as pessoas estão. E o pior, irmãos, como é que os cristãos estão. Porque trocaram a verdade de Deus em mentira. Porque decidiram servir a criatura ao invés do Criador. Alguns cultos hoje estão sendo feitos para agradar aos homens. Algumas igrejas hoje estão preparando tudo para que as pessoas saiam gostando do culto. E é isso que Romanos diz. E para a gente, muitas vezes, fazer um culto onde todo mundo saia gostando, nós vamos ter que trocar a verdade de Deus em mentira, porque muitas vezes a verdade dói. E aí a Bíblia está dizendo o quê? Porque trocaram a verdade de Deus em mentira. Mas por quê? Porque amaram e serviram a criatura, ao invés do Criador. E uma vez que eu amo mais a criatura do que o Criador, e eu não quero perder a criatura, eu troco a verdade de Deus em mentira, e aí eu agrado, fica todo mundo tranquilo, e eu não estou nem aí para o que Deus está pensando. Por isso que Ele está dizendo aqui, abre os teus olhos, querido. Porque se a luz que há em ti for trevas, se a luz que há em ti for trevas, se o teu poder de entendimento estiver contaminado pela ignorância das coisas divinas e dos deveres humanos, tadinho de você. E me veio algumas perguntas, sabe? O que você tem valorizado? Porque se onde estiver o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. O que eu tenho valorizado? Aonde você tem gasto as suas energias, o seu dinheiro, o seu tempo? E presta atenção, querido. Tem algumas pessoas que podem estar gastando mesmo. Gastar é diferente de investir, amém? Gastei o dinheiro, fiquei durinho. Investi o dinheiro, não tenho ele aqui em nota, mas estou com uma casa. Eu tenho um carro que eu posso transformar em dinheiro a qualquer momento. Não é verdade? Gastar não, gastou. Foi embora. Então, por que eu tenho que fazer uma reavaliação? Porque eu preciso fazer essa pergunta, aonde você tem gasto sua energia? Ou se você tem gasto sua energia? Porque de repente, alguns aqui podem estar gastando a vida. Gastando dinheiro. Gastando energia, quando poderiam estar investindo dinheiro, investindo energia, investindo em vida, e aí você estaria plantando e teria uma colheita. Mas aquele que gasta, perde, não tem mais, gastou, acabou. Por isso é tempo da gente ampliar a visão. Eu estou, irmãos, nesse processo. Esse Cura Minha Noiva está vindo para a minha vida. Porque eu quero correr com cavalo. E eu tenho percebido que para correr com cavalo, eu tenho que ter uma visão ampliada. Eu tenho que romper com os limites do meu desenvolvimento. E olha que são muitos. Mas o que Deus mais me fez entender nesses dias, que o diabo tem se dado bem, muitas vezes em cima de mim, pela minha ignorância. Ele muitas vezes tem se dado bem, tem aprontado, tem agido em nossa vida por causa da nossa ignorância. Por isso que hoje eu vim, Senhor, acende a luz em nome de Jesus. Porque o Senhor afirma, aquele que me segue não anda em trevas. É hora da gente reivindicar, querido. Por favor, entenda isso. Até quando você vai ouvir a palavra dizendo uma coisa e vai viver a vida sem experimentar aquilo? Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu falei, chega, porque se a Bíblia está dizendo, tem que acontecer. Eu vivi anos na igreja sem ver nada, mas quando eu me converti, acendeu a luz, eu comecei a ler sobre um Deus tremendo. Não, eu quero isso na minha vida.
E algo que eu tenho buscado, amados, é, Senhor, eu quero ver. Porque eu tenho percebido, querido, que um dos maiores limites do meu desenvolvimento não é o diabo, não é a falta de recurso, é a falta de visão. Porque quando não há profecia, quando não há visão, o povo se corrompe. A gente se corrompe, a gente foge do propósito. Quando a gente não tem visão, quando a gente não tem palavra profética, a gente se corrompe. A gente gasta dinheiro, a gente gasta energia, a gente gasta tempo. Por isso que eu estou pedindo, Senhor, eu quero palavra rema. Fala comigo, Senhor, nesses dias. E Ele está falando, irmãos. Eu queria que você me acompanhasse em algo que eu quero clamar nessa noite aqui. Agora, fresquinho veio ali. Quando eu pensando nisso tudo, eu me lembrei de um cego que foi curado. Olha o que o texto diz lá em Marcos 8, de 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E o que diz agora? Cuspindo nos olhos, saliva saiu da sua boca. E tocou, e impondo-lhes as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E ele, levantando os olhos, disse: estou vendo os homens, porém como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E depois o mandou para casa, dizendo, mas não entres na aldeia. Aqui a gente já pode ver alguns princípios, algumas lições para a nossa vida. A primeira eu já repeti, mas tem gente nova hoje aqui, eu já falei, tem gente nova hoje aqui, tem gente de repente vendo agora pelo DVD, que tem situações que Deus, para operar na nossa vida, Ele precisa nos tirar de onde estamos. Porque existem situações que verdadeiramente nos tornamos fruto do meio. Se andamos com gente de fé, nos tornamos homens de fé. Se andamos com gente incrédulo, nos tornamos incrédulos. Se andamos com homens santos, nos santificamos. Se andamos em roda dos escarnecedores, daqui a pouco estamos contando piadinha, estamos escarnecendo. Muitas vezes, verdadeiramente, nos tornamos frutos do meio. E para Deus abrir os nossos olhos, Ele primeiro tem que nos tirar do meio onde estamos. Eu tenho tomado essa decisão já há anos, irmãos. Eu estou revendo, desde que eu me converti, minhas amizades. Porque eu não quero andar com quem não quer avançar. Eu quero romper, eu quero avançar, eu quero crescer. E eu sei que eu preciso de pessoas. Desde que eu me converti, eu tenho orado: Senhor, coloca pessoas, livros e oportunidades no meu caminho. Desde que eu me converti. Aí daqui a pouco vem alguém: pastor, eu comprei esse livro aqui, não sei porquê, senti de te dar. Um dia desse eu joguei até uma letra para uma irmãzinha aí, falando: irmã, que livro, irmã. Poxa, esse livro eu não estou encontrando em lugar nenhum. Poxa, pastor, eu vou orar para o senhor encontrar. Amém, irmã. Recebo. Mas é impressionante como isso acontece. Porque desde que eu me converti, eu peço isso: Senhor, coloca livros, pessoas e oportunidades. É só disso que eu preciso. E é impressionante como de repente aparecem pessoas no meu caminho. De Deus. Tem uns do diabo que ele manda, mas a Deus acende a luz, mas eu estou onde eu estou hoje, querido, porque Ele tem colocado pessoas no meu caminho, que estão lá na minha frente,
Estão dizendo, não vai por aí não, cara. Eu já fui por aí, você vai quebrar a cara. Não faz isso não, Márcio. Eu já fiz isso, cara. Vem para cá, filho. Vai para lá, filho. Eu louvo a Deus pelos meus pais espirituais e por tantos outros que Deus tem trazido para perto de mim. Dos livros que chegaram nesse congresso mesmo. Teve uma senhora que veio chorando, dizendo, pastor, você tem que escrever, pastor. Eu estou aqui pedindo ao Espírito Santo de Deus que eu tenha a mente de Cristo, que Ele me faça guardar. É muita informação que o Senhor deu. E agora como é que eu nem lembro algumas coisas, mas eu sei que eu preciso. O Senhor tem que escrever um livro, o Senhor tem que botar isso em livro, porque eu prefiro livro do que DVD. Eu falei, mas não tem um DVD. Não, mas eu gosto de livro, que eu gosto de grifar, eu releio, eu leio de novo, vou para o trabalho, o DVD a gente fica limitado a só quando está em casa e os filhos dormem, não sei o que lá. O livro, eu gosto de livro, bota isso num livro, pastor. E eu sou assim, irmãos, às vezes uma frase num livro, pum, abriu os meus olhos. E olha, uma dica que eu dou para você, se você for como eu, assim, se você está buscando nesse nível, né? Porque às vezes chegam livros para mim, e eu peço até aos irmãos que entendam isso. Teve uma vez que a Soraya me deu um livro, O Segredo da Bênção Espiritual. Aí eu peguei aquele livro, pô, não falou nada comigo, pô, cara, nada a ver. Aí guardei. Passou uns 2 anos, um dia eu estava numa crise. Falei, Senhor, fala comigo. Aí fui lá na minha biblioteca, O Segredo da Bênção. Poxa, cara, quando eu comecei a ler, que isso? Nasceu a primeira conferência de vida cristã, aonde Paula, Silvia se converteram, veio Eleci depois, veio uma galera, por causa desse livro que a Soraya me deu, mas que naquela hora não falou nada comigo, e eu deixei lá, porque existe um tempo que a gente está pronto para receber uma revelação. Não foi isso que Deus falou com os discípulos? Olha só, o que eu falo agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Existe um momento de Deus. Então quando você ganha um livro, às vezes, que alguém falou, olha só, senti de te dar. Você viu? E pode ser livro, pode ser DVD, pode ser o que for, né? Ó, senti de Deus. Ah, não falo, guarda, irmão. Porque Deus tem um tempo certo de usar. Vai ter uma hora que aquele DVD, que aquele livro vai falar contigo. Porque é assim que está acontecendo comigo. Então, eu tenho pedido isso, livros, pessoas e oportunidades. Então, eu queria chamar a sua atenção para isso. Se você hoje está ignorante em algumas situações, essa sua ignorância pode ser fruto do meio que você vive. Essa sua ignorância pode ser fruto dos relacionamentos que você tem, que não vão agregar nada na sua vida, e que não vai adiantar Deus tentar fazer algo, porque eles vão tirar. Porque olha só o que é que acontece, depois que Deus cura, Deus fala o seguinte, mandou para casa, mas disse, não entre na aldeia. Não entre na aldeia. Olha o que diz o texto. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe o cego. Estava lá na aldeia, na cidade. Trouxeram-lhe o cego e rogaram que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão. Olha só, irmãos. Ele trabalha cada um de um jeito, amém? Pegou o cego, tirou o cego da cidade. O processo de Deus comigo é diferente contigo, é diferente com outro. Mas você entendeu? Às vezes, antes de curar, Ele tem que tirar a gente de uma situação. Porque senão é lançar pérola aos porcos, irmãos. Porque senão é fazer algo que não vai dar em nada. Então, quem sabe, você pode estar entendendo hoje algumas coisas que Deus está tentando fazer contigo e às vezes não está acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes, aonde você está, não dá para Ele fazer. E Ele, primeiro, antes de curar, antes de libertar, antes de fazer o milagre, Ele vai ter que te tirar. Ele vai ter que pegar na mão, falar, vem cá. E você vai ter que obedecer. O problema é que muitos não querem. Pô, Senhor, não dá para fazer aqui, o Senhor não é poderoso? O Senhor não tem poder? Não foi assim que o pessoal ficou lá embaixo, Ele na cruz, o pessoal não ficou zoando? Ué, você não libertou um monte de gente? Não salvou um monte de gente? Salva agora aí, desce daí. Você não tem poder? O que você não faz aqui?
Porque eu já falei um tempo atrás aqui, irmãos, que milagre tem propósito. Deus não cura por curar, Deus não faz por fazer. Ele quer ensinar a gente lições, ou ensinar alguém que está ao nosso redor lições. Então, olha lá, ó, primeiro, pegou o cego, levou. E de uma forma extraordinária, cuspiu. Nojento, irmão. Mesmo sendo Deus, é esquisito, não é verdade? Já pensou chamar aqui, vem cá, irmão? Misericórdia. Mas sabe o que veio no meu coração ali? Toda palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Veio ao meu coração um discernimento de que, cuspindo-lhe nos olhos, como se lançou a palavra, tentando ampliar a visão, hoje aqui, para o nosso contexto, amém? Lá foi físico, mas eu sinto de dizer isso, que Deus ministrou ao meu coração, que nessa noite Ele estaria cuspindo, ou de repente já cuspiu em alguns aí, lançou a palavra na sua boca, e chegou a entrar alguma coisa, porque olha lá, cuspindo nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou, vês alguma coisa? É interessante, Jesus, ele não tem vários momentos na Bíblia que ele estava falando com alguém aqui, e a galera lá zoando lá atrás, ou arrazoando no seu coração, e ele parava aqui porque ele sondava o coração. O que vocês estão fazendo aí? O que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer... Mas ninguém falou nada, o pessoal estava pensando. Por que ele faz uma pergunta como essa? Cuspiu, tocou, e aí, você está vendo? Eu creio que tudo que está na Bíblia, irmãos, está na Bíblia para falar com a gente. Por isso que eu não estou olhando o milagre, eu estou tentando entender os princípios do milagre. Porque olha só, perguntou-lhes, vê alguma coisa? Levantando os olhos disse, estou vendo homens, porém como árvores os vejo andando. Eu não estou tendo discernimento, Senhor, já começou a acender a luz, a obra começou, mas não terminou não. Jesus então tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos. Tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Qual a prova que o texto dá de que ele foi curado plenamente? Tudo distinguia de modo perfeito. Discernimento total. Agora os meus olhos veem. A prova de que eu fui curado, a prova de que a minha visão foi ampliada, está no nível de discernimento que eu passo a ter. Eu agora estou distinguindo. O que é distinguir, irmãos? Fazer a separação entre algo e outro. Entre uma coisa boa e uma coisa ruim, entre um caminho que não presta e um caminho que vale a pena. Ou seja, quando o Senhor tocou pela segunda vez, Ele não cuspiu de novo. Ele agora tocou nos olhos. E a Bíblia diz que Ele tornou a ver, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E é impressionante, eu amo os detalhes do texto, pois afirmou, e agora a prova, eu posso ler, apesar de não estar escrito ali, mas eu posso ler dizendo assim, e ele passando a ver claramente ficou restabelecido, e a prova disso é que ele agora distinguia, porque ele não estava distinguindo, amém? Eu estou vendo, mas eu estou vendo homens como árvores, eu não estou distinguindo, eu não sei se é, se não é, eu não estou conseguindo fazer a diferença se aquilo ali é um homem ou se aquilo ali é uma árvore. Mas agora eu estou vendo árvore como árvore, homem como homem. Eu consigo distinguir claramente. E isso é a prova de que eu fui curado. É a prova de que agora eu tenho uma visão saudável. Então, o que eu quero te fazer entender hoje? A prova de que você tem uma visão saudável
é quando você chega a um nível onde você consegue agora distinguir claramente todas as coisas. Ou aquela situação em que você se encontra ignorante. Eu preciso sair da ignorância até o momento em que eu vejo claramente. Eu preciso sair. Ignorância, a gente entendeu aqui que é trevas, escuridão, não discerno nada, não enxergo, não sei aonde é a porta, não estou vendo nada. Eu não posso aceitar ficar no meio, irmãos. Eu tenho que sair da ignorância a uma visão clara. Porém, o que veio ao meu coração é que pessoas ficaram no meio do caminho. Receberam a palavra que saiu da boca do Senhor, mas não foi suficiente. Começou até a enxergar algumas coisas, mas não viu claramente. E por isso não desenvolve na vida cristã. Por isso não desenvolve no casamento. Por isso não desenvolve na vida financeira. Porque entendeu, não, eu tenho que ser dizimista. Já entendi isso. Alguns ainda não entenderam isso, mas muitos já entenderam isso. Mas só dízimo não, irmão. Você também tem que ser organizado financeiramente. Você não pode gastar mais do que você ganha. Tem uma série de princípios que acompanham o dízimo e a oferta. Mas tem gente que só foi até o dízimo. E hoje estão questionando por que, Senhor? Eu dou dízimo, eu dou oferta e minha vida não vai. Porque não é só dízimo e oferta, irmão. Você tem que entender os princípios de uma vida financeira bem-sucedida, que a gente espera trabalhar aqui nesses dias. Entende? Você precisa entender os princípios de um casamento bem-sucedido e fazer comparação como é que está o teu. Porque há uma promessa de Deus, querido. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. E aquele que me segue, não é aquele que me aceita, não. Aquele que me segue não anda em trevas, porque eu sou a luz. Quem vem atrás de mim não fica perdido, porque eu sou a lâmpada desse corpo. Uma igreja não pode ficar perdida, porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é a lâmpada do corpo. A lâmpada do corpo é a visão que vem de Deus. Por isso eu me recuso a continuar na ignorância. Eu me recuso a ver o diabo agindo a partir da nossa ignorância, da nossa falta de entendimento, da nossa falta de maturidade, da nossa falta de percepção. Por isso eu quero clamar hoje, Senhor, me toca 2 vezes se for preciso. Se só o cuspe não deu, se só a palavra que saiu da tua boca não deu, me toca. Me toca, Senhor. Eu quero ser tocado nessa noite. Se só a palavra que saiu da tua boca não foi suficiente para eu enxergar claramente, então me toca, Senhor. Essa está sendo a minha busca, querido. E um salmo que tem virado um desafio para mim. Está no Salmo 119, 15. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sabe por que eu estou enxergando em textos básicos, princípios profundos? Porque isso aqui é minha oração diária. Abra os meus olhos para que eu consiga contemplar as maravilhas da tua lei. Que para alguns, isso aí eu já sei. Isso aí eu já li. Princípios tremendos, irmãos, que a gente tem deixado de entender. Mas você prestou atenção aqui? É um posicionamento, é uma postura. Primeiro, meditarei nos teus preceitos. Você prestou atenção como eu cheguei a essa conclusão que eu estou falando aqui?
eu li um texto e saltou o meu coração e eu entendi, Deus quer falar comigo. Eu já ouvi esse texto um monte de vezes, só que nessa semana ardeu no meu coração, ó, tem coisa profunda aí. Aí sabe o que eu fiz? Fui meditar, fui nos originais, fui caçar, fui pesquisar no dicionário. Espera aí, isso aqui tem essas palavras aqui, eu quero entender, eu já li, eu já sei que está aqui. Agora eu quero meditar, Senhor, nos teus preceitos. E eu darei atenção às tuas veredas. Mas sabe por que eu estou nisso aqui? Porque eu tenho prazer. Eu tenho prazer nos teus decretos. O que é um decreto, irmãos? Uma ordem. Eu não tenho um problema com as ordens de Deus, porque eu sei que é para o meu bem. Eu não tenho um problema se Ele falar para, não faça, porque eu tenho prazer nos seus decretos, porque eu vejo nos seus mandamentos a minha segurança. Trata com bondade o teu servo, Senhor, para que eu possa viver e obedecer a tua palavra. Mas para isso acontecer, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, para que eu consiga enxergar além da letra, porque a letra mata, o Espírito é que vivifica. Então, Senhor, abra os meus olhos para que eu consiga contemplar as maravilhas da tua lei. E o que são as maravilhas? Isso aqui que a gente viu, os princípios que estão nas entrelinhas, que o homem natural não consegue discernir, mas o que é espiritual discerne. Acima de tudo, quem de fato quer, porque quem procura acha, irmão. Eu não posso crer que tem gente batendo cabeça aqui, quer parar de bater cabeça e Deus não abre a porta. Não é possível, irmãos. Aí ele seria injusto. Mas eu tenho conhecido e eu tenho certeza que eu não sou o queridinho do papai. Eu tenho certeza que eu tenho compreendido, porque há uma fome na minha alma em querer conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Como é que está a sua visão, irmãos? Como é que está a sua visão? Porque nessa noite eu queria que a gente pudesse pensar nisso. Quais os limites do seu desenvolvimento? A gente vai falar de vários, já temos falado aqui. Mas um que está latente para mim é a ignorância. E Deus tem falado essa semana toda comigo, cuidado com o príncipe das trevas. Mas não é cuidado com o príncipe das trevas que ele vai te pegar, ele vai te matar. Ele vai se dar bem em você, a partir da sua ignorância, filha. Por isso que Paulo, certa vez, fala para uma igreja o seguinte: olha só, se eu magoei alguém, eu peço perdão, porque eu não ignoro os ardis de Satanás. Eu não quero estar ignorante, e eu sei que isso pode ser uma brecha para ele agir. Então, se eu magoei alguém de alguma forma, eu peço perdão e eu faço isso na presença de Deus, porque eu não ignoro os ardis dele. Então, eu estou buscando isso, querido, porque eu sei que se o selo de Deus está na minha vida, o diabo não pode me matar, não pode me destruir, não pode, mas ele pode se aproveitar da minha ignorância. E existem pessoas que acham que existe uma santa ignorância, irmãos. Isso é uma praga do inferno, irmãos. O príncipe das trevas governa através da ignorância. Mas Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Eu sou a luz. Quem me segue não anda em trevas. Então, querido, eu queria orar nesse momento. Eu queria falar para você que está em casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não continua ignorante, querido. Eu quero repetir o que a palavra de Deus está dizendo. Cuidado, porque se a luz que há em ti for trevas, tadinho de você.
Hoje, você entendeu através dessa palavra que a nossa visão é que leva o nosso corpo. Por isso que se tivermos uma visão saudável, o nosso corpo vai se dar bem. Vai ter menos cicatrizes do que necessário, do que as necessárias. Agora, se a luz que é em nós, se a nossa visão estiver contaminada, e muitas vezes pela ignorância das coisas divinas e dos deveres humanos, tadinho de nós. Que o Senhor possa te tocar nessa hora. Quem sabe você já recebeu a palavra que saiu da boca do Senhor, mas isso não foi suficiente. Dobra o teu joelho agora e peça ao Senhor: toca-me, toca-me, toca-me de novo, Senhor, porque eu quero ver. Que Deus te abençoe.